Glorificado e exaltando o nome do Senhor, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Está um sol maravilhoso lá fora, aleluia, e um friozinho tudo junto. Glória a Deus, um dia tremendo que o Senhor nos entrega nesse final de mês, dia 30 de novembro, já estamos entrando em dezembro, aleluia. Glória a Deus, você é muito bem-vindo para nos acompanhar nessa live. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar seus caminhos, abençoar a sua família, em nome de Jesus Cristo. Mas vamos meditar na palavra do Senhor, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos adorar, louvar, glorificar o nome do Altíssimo, o nosso Redentor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado o nome dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos todos juntos aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, na província de Shizuoka, aleluia, e no país Japão. E você é muito bem-vindo. Estamos aqui como missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, a palavra do Senhor a essa nação, a todos os japoneses. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu já cumprimento o Japão com bom dia, Ohayou gozaimasu, a todos os japoneses, a todas as igrejas estabelecidas aqui do Brasil, os pastores e pastoras, amigos nossos, aleluia. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe o nosso grupo da Capelania também, todos os pastores, suas igrejas, seus ministérios. Que o Senhor possa abençoar tremendamente a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa também a nossa família linda e abençoada lá no Brasil, e os pastores e pastoras e membros e obreiros que nós deixamos amigos nos ministérios que nós passamos no Brasil. Glória a Deus. Também cumprimento o Brasil, né? Em nome de Jesus, a todos que estão lá, que Deus abençoe, principalmente a cidade que nós tomamos conta, São Pedro do Turvo, lá no interior de Ourinhos. Que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estender as mãos a todos vocês. Cumprimento também Moçambique, aleluia, lá na África, capital da África. Cumprimento todo o trabalho de vocês, cumprimento todo o trabalho. Que Deus abençoe poderosamente os pastores, missionárias, os obreiros aí que estão fazendo esse lindo trabalho, cuidando das crianças, dando alimento, dando o alimento espiritual também a todos eles, aleluia. Que Deus abençoe tremendamente. Cumprimento também Lazimi, meu amigo lá em Moçambique, o seu ministério de jovens, o ministério do seu pai. Que Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês. Se um dia Deus permitir, estaremos aí para nós fazermos um trabalho aí missionário junto com todos vocês, em nome de Jesus Cristo, amém? Assim cumprimento também o Paquistão, cumprimento os países que estão junto com nós, Filipina, e todos que vocês têm mandado mensagem para essa igreja, nessa live. Que o Senhor possa abençoar grandemente a todos vocês, suas igrejas, seus trabalhos. Que o Senhor possa derramar, e vamos todos nós pedir o avivamento do Espírito Santo a todas as nações, para que seja pregado o Evangelho da Palavra de Deus e venha se converter muitas pessoas aceitando Jesus como o único e Salvador de suas vidas, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos pregando o Evangelho da Palavra do Senhor, mas antes eu gostaria de fazer uma oração para nós dar início com a pastora Glória, lá em Salmos 33, do versículo 1 ao versículo 22. Você já pega a sua Bíblia, o seu celular, mas nós vamos orar primeiro, em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, mais uma vez, Senhor, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo possamos falar da Tua Palavra, do Teu Evangelho, para que vidas venham ser alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor. Pedimos permissão ao Espírito Santo, que venha também nos revelar a Palavra do Senhor, nos dando sabedoria. Podemos meditar na palavra e entregar essa palavra, Senhor, a este povo que assiste, essas nações que assistem, e que venha alcançar todos eles, Pai. Assim também como nos asilos, assim também como nos presídios, assim também como nos hospitais, nos leitos dos hospitais. Que a palavra venha tocar e abençoar, transformar, curar e libertar essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, com muito temor e tremor, que eu suba essa tribuna,
Eu subo, Senhor, meu Deus, a esse púlpito, na tua casa de oração, na noiva do Cordeiro, para pregar o Evangelho do Senhor. Que eu seja direcionado pelo Espírito Santo e tudo seja revelado pelo Espírito Santo para nossas vidas e para a vida dessas pessoas que vão nos assistir e suas famílias. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos agora então, em nome de Jesus, abre sua Bíblia, seu celular, lá em Salmos 33, versículo 1, versículo 22. Aleluia. Vamos acompanhar com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. E vamos todos. Hoje o nosso tema é a revelação de Deus. A revelação de Deus para você, para mim, para todas as nações, em nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui então em Salmos 33 nessa manhã aqui no Japão, em nome de Jesus. Louvor ao Criador e Preservador. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conserva-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo. O que me chama a atenção aqui, que vai concordar com o nosso tema de hoje, a revelação de Deus. Deus nos revela já aqui em Salmos, o salmista, em nome de Jesus, aleluia, ele já nos revela aqui nesse louvor ao Criador e Preservador. Deus preserva a sua vida, preserva a sua família, preserva os seus bens, preserva você. Esse Deus que é uma revelação para nós, ele é invisível, mas ele é real para a sua vida, para os seus caminhos. É um sobrenatural que nós não conseguimos chegar no entendimento dele. Quem possa entender a mente de Deus? Nenhum de nós, aleluia, porque ele desenvolveu, ele criou a matéria, ele não está na matéria, ele criou o tempo, ele não está no tempo, aleluia, glória a Deus. Ele criou a energia, mas ele não está na energia. Ele é tudo num só e somente ele.
Pai, Filho e Espírito Santo. E o que Ele nos revela e entrega para você e deixa com você é só para aqueles que são justos. Aos retos que fica bem louvá-lo. Aleluia. Se você é um reto crente, você é justo e você crê e você entende que existe algo maior que você, que está esperando você por uma eternidade para viver com Ele o resto da eternidade de você no reino dele. Se você crê na palavra do Senhor, se você crê no que Jesus falou quando foi junto ao céu, aleluia, que vai voltar pela segunda vez para buscar a tua noiva, se você está extremamente, se você está, todo o teu coração, todo o teu pensamento e toda a tua força que você recebeu, toda a sabedoria que você recebeu de Deus, se você está disposto a realmente entender essa revelação de Deus para todos nós, então você é um justo, um bem-aventurado, aleluia, glória a Deus. Quando nós celebramos Ele com a harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei com a arte, com o júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e tudo o seu proceder é fiel. É isso que é a revelação para nós. É essa revelação. Se Ele é fiel na sua vida, se Ele é fiel nos teus caminhos, se você já entendeu isso, e se você já absorveu isso no teu espírito, na tua alma, no teu coração, na sua consciente, no seu subconsciente, então você é um bem-aventurado. Você está no caminho certo. A estrada é estreita, é longa, mas é a vitória. É o rumo que nós temos que tomar. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é aí que Ele está dizendo para você. É aí que Ele veio à terra em forma de homem, aleluia, para mostrar para você e para mim que existe um reino. O Filho dele veio à terra para nos mostrar. Nos mostrou, ressuscitou ao terceiro dia, foi sentar e recebeu a sua glória na direita, sentado à direita do Pai, e foi retomar a sua glória que Ele deixou lá, aleluia, a qual Ele entende e deixou bem claro que Ele viria buscar todos nós, aleluia. Já deixou alguém como Ele, para nós não ficarmos órfãos, para nós não nos desviar dos caminhos dele, para quando Ele vier buscar a sua noiva, nós possamos subir junto com Ele com um corpo glorificado igual dele, aleluia. Eu vou preparar moradas para vocês, lá onde está o meu Pai, no reino dele, para que vocês estejam comigo, todos vocês. Então disso nós já sabemos, disso nós já ouvimos, e disso também muitos pastores já pregaram, muitas igrejas já pregaram, redes sociais está cheio desses versículos, dessas animação, aleluia. Mas só animar e só você ouvir e não praticar, então você não está dentro da revelação de Deus. A revelação de Deus não é para qualquer um. A revelação de Deus é para o crente justo, reto, e que crê, e que se ajoelha perante o Senhor, se entrega a Ele, todos os dias, todo momento, todo instante, cada batida do teu coração, cada segundo que bate no relógio, você pensa no Senhor. O seu pensamento já não está ligado na terra, você já não é mais da terra, você é cidadão do céu. Quando você recebe essa revelação de Deus, você já faz parte, você já está entrando no treinamento, você já está no caminho, aleluia, o qual Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade que é a palavra, e a vida que você vai ter eterna. Então, é um propósito, um plano de Deus para você e para mim, que Ele nos revela,
todo dia, a todo momento, o qual nós temos que dar a maior importância, porque é algo VIP, é algo de excelência, é algo que homem nenhum, em qualquer lugar do mundo, você não vai achar essa revelação, que é a única exclusiva de Deus, que você não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o momento. Ele só diz que ele vai vir. E como diz a palavra do Senhor que nós pregamos ontem, aleluia, aqui em Tessalonicenses mesmo, capítulo 1, a respeito de dele vir repentinamente e vir de noite que nem um ladrão. Aleluia. Ele só fez uma parábola dizendo como o ladrão age na noite. Então ele pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. A pergunta é, se você está dentro da revelação de Deus, se você está preparado, porque essa revelação que te traz ao seu coração, ao seu espírito, faz com que você realmente entenda e guarde no teu coração que existe um lugar para quando eu me despedir da terra, se tornarei cidadão do céu. Então, você que nasceu, foi criado, nós temos só duas chances. Duas chances, e a segunda chance é a melhor de todas. Que aí é a nossa decisão para o resto de nossas vidas. A primeira chance, nós estaremos sempre sendo provados, estaremos sempre passando por tribulações, perseguições, alegria, tristezas, aleluia, aborrecimentos. Estaremos sempre passando pelo fio da espada. Mas tudo isso, nós somos mais que vencedores. A vitória já está clavada no nosso coração, porque nós somos bem-aventurados. Nós somos a luz do mundo e o sol da terra. Nós damos sabor e iluminamos aqueles que ainda estão com a luz apagada, estão com a sua alma afligidas, enfraqueceram na presença de Deus, não creem mais na Bíblia, na palavra, na igreja, nas pregações. Mas o Senhor levanta homens e mulheres como nós, para que venha falar dessa palavra, para que venha falar da revelação de Deus. Levanta profetas, profetisas, para que venha falar para você e trazer a mensagem de Deus para a sua vida. Aleluia. Filipe, um dos maiores pregadores da Bíblia, onde pregava, muito povo se convertia. Ele tinha duas filhas que eram profetas, e essas profetas profetizavam e as coisas aconteciam. Aleluia. Então, o que nós estamos vendo hoje e aprendendo hoje na palavra, o qual o salmista aqui em Salmos já diz, na verdade, as coisas que Deus pode fazer e as coisas que Deus pode preservar para você, é estabelecido, porque a palavra do Senhor é reta e é fiel. Se a palavra é reta e é fiel, por que eu não a pratico, não medito e não ando com ela? Diz que a oficina vazia é para o diabo. Então, se a nossa mente está cheia da palavra do Senhor, o diabo não se aproxima, o mal, a maldição não se aproxima, as coisas erradas não se aproximam. Nós somos purificados por causa da palavra dele. Porque ele diz assim no versículo 6: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Aleluia. E aqui ele fala também da água, versículo 7: ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra,
temam-no todos os habitantes do mundo. Aleluia. Essa é a revelação de Deus. Toda a revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está na palavra do Senhor, nos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Toda a revelação do mundo, da criação, está aqui. E se você ler a palavra do Senhor, você vai perceber, aleluia, você vai perceber que quando você chegar lá em Apocalipse, passando já em Mateus 24, dizendo a respeito do fim, você vai chegar na revelação lá de Apocalipse, o qual foi revelado para João na ilha de Patmos, naquela prisão terrível, que ninguém aguentava, perseguição dos romanos sobre os cristãos, e a revelação que veio para João. Então nós temos que visualizar isso, que toda a revelação de Deus, com certeza, é em situações que nós estamos, para que nós dominemos a posição a qual até Jesus sofreu na cruz. Então, se nós olharmos para o que nós estamos vivendo, para o que João viveu na ilha de Patmos, para que os apóstolos passaram pelo fio da espada, pela crucificação de cabeça para baixo de Pedro, pelo Tiago foi decapitado, Paulo foi decapitado, e muitos queimados na fogueira, e muitos mortos à espada. Então, se nós vemos, até Estevão foi apedrejado. Então nós vemos que o preço de nós entrarmos no reino de Deus é uma luta, é uma revelação de Deus, porque esse corpo, essa carne vai ficar, e nós vamos ser transformados pelo poder dele. E a revelação dele que vem para você hoje, nesse domingo maravilhoso aqui no Japão, é justamente para que você creia, é justamente para que você se entregue a ele, se entregue à palavra do Senhor, ao Evangelho, e siga os caminhos do Senhor. Ainda mais agora que nós já estamos vivendo o que está escrito em Mateus capítulo 24, a respeito das guerras, de rumores de guerra, de nação contra nação, de peste. Então tudo está se cumprindo que está na palavra de Deus. E quando nós chegamos em Apocalipse, o qual que eu já estava falando a respeito, que foi revelado para João na ilha de Patmos, ali já é o fim, ali já é o que vai acontecer. Então a revelação de Deus é antecipada para você e para mim. A revelação de Deus é algo que nós não apalpamos, não temos para nós, não seguramos, mas nós podemos crer, podemos ficar na esperança, na perseverança, no amor, na fé e principalmente na obediência. Se você obedecer essa revelação de Deus que está na Bíblia Sagrada, você é mais que vencedor. Você começa a entender que você só está de peregrino aqui nessa terra, só de passagem, que a qualquer momento você está vulnerável, assim como eu, assim como todos nós, vulnerável. A qualquer momento nós partimos, a qualquer momento nós fechamos os olhos, de uma maneira ou de outra, se tiver determinado por Deus, você será recolhido. Aleluia. Então a nossa esperança na revelação de Deus é algo que nós temos que praticar.
E é algo que nós temos que entender e viver. Porque se você abrir a palavra comigo agora em 2 Tessalonicenses, e a carta que Paulo escreveu aos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, versículo 17, nós vamos ver que essa revelação de Deus, que o Espírito Santo entregou para Paulo, ele escreveu aqui nas cartas para as igrejas, a qual ele abriu, a qual ele pregou na cidade, a qual ele determinou, e essa igreja foi estabelecida por causa da revelação que não tinha chegado nessa cidade ainda, não tinha chegado nas cidades. Então, quando chega, ela impactou. Quando chega, o povo entendeu. Então, nos dias de hoje, do tanto que nós já ouvimos, de tanto que está nas redes sociais, e tanto que está em toda a nação traduzido já a Bíblia Sagrada, para todos nós, então nós não temos desculpa de não estar nessa revelação de Deus, de não absorver para nós e praticar. Então, se nós estamos dispostos a realmente a tomar posse da palavra de Deus, nós vamos entender a respeito do que Deus quer de você, quer de mim, quer da nação, quer de você que está nos assistindo nessa live, quer de você que está, é a sua família. Nós vamos entender e vamos praticar. Aleluia. Porque ele diz assim aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, né, que ele escreveu duas cartas, em 1 Tessalonicenses e em 2 Tessalonicenses também ele escreveu para Tessalônica. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Olha que coisa maravilhosa. A vinda do Senhor, mas tem a revelação da apostasia e tem o homem da iniquidade. Aleluia. Tudo isso você tem uma escapatória ainda hoje. Não só uma escapatória, que eu digo para mim mesmo que é um dever. É um dever do ser humano aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, ser batizado e será salvo. Quem não for batizado já está condenado. Está escrito na palavra de Deus. E você praticar a palavra de Deus não é nada difícil nos dias de hoje. Aonde você for, aonde você estiver, você está já com o seu celular. Não tem uma pessoa que não tem um celular hoje em dia, que precisa ter. Aleluia. Você vai estar com a palavra no aplicativo. Você vai estar com a palavra para fazer a vontade de Deus. Ele diz assim, ó, versículo 2, versículo 1, começando: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vamos supor que chegou o dia do Senhor, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, que é repentina, ele vem de noite, e como está escrito também lá em Mateus 24, aleluia, capítulo 24. Então, de repente, vamos supor que de repente o Senhor chega aqui agora na igreja, chega aqui agora. Primeiro que ele vai vir pelas nuvens e não vai descer aqui na igreja, ele vai ficar no alto, porque a descida dele vai ser algo estrondoso, aleluia. Então,
Vamos imaginar, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que você faria? Pensa comigo. Você está na sua casa agora, um domingo desse maravilhoso, tomando aquele café com a esposa, na mesa com a família, ou você está numa igreja, né? Ou você no momento agora está no futebol, está se divertindo, está fazendo um churrasco na beira do rio, na beira do mar. Você está fazendo algo, está viajando de avião, está fazendo alguma coisa, está andando com o seu carro, está passeando, né? Um domingo geralmente ninguém trabalha. E você de repente, a vinda do Senhor chega. O que nós poderíamos fazer? Versículo 3 ele nos mostra e começa a dialogar conosco na palavra do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aleluia! Então você tem que se preparar, crente. Você tem que saber que primeiro vai vir a apostasia. Primeiro a iniquidade, o filho da perdição. Então não deixe que ninguém te engane. Eles vão vir para convencer você, aleluia, das coisas materiais, do pecado, como nós já temos nos dias de hoje, né? Muita libertinagem, né? Paulo falou que tudo eu posso, mas nem tudo é lícito. Então a verdade é essa: você que é crente, você que está na revelação de Deus, Deus te revela que vão te oferecer aquilo que você mais precisa e vão te colocar à prova. Te dou isso se você negar o Deus da sua vida. E hoje está muito fácil, porque as pessoas estão se esfriando, as pessoas estão querendo glamour, as pessoas estão querendo posição, poder, as pessoas estão necessitadas do dinheiro, das coisas materiais. A disputa está grande, a loucura está total. Você pode ver que a guerra entre nações são para assumir territórios, e quem sofre geralmente é o povo. Nós estamos vendo a política como está trabalhando. Você nem sabe quem tem razão, quem não tem, quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade. Tudo é por posição, tudo é por dinheiro, tudo é por ostentar, tudo é mentira, falsidade. Então nós não sabemos mais. Então os homens estão perdidos. Se coloca muitas vezes Deus no meio, coloca muitas vezes Bíblia no meio, até poder alcançar aquilo que eles querem. Depois que alcança, eles deixam de frequentar a igreja, deixam de ler a palavra do Senhor, porque já resolveu o problema dele financeiro, já resolveu a posição dele. Então ele quer andar que nem os reis de Antigo Testamento, que faziam dessa forma, ou até no Novo Testamento. O rei Herodes, por exemplo, mandou matar a criança de 2 anos para baixo, porque ele percebeu que estava vindo um rei aí que ia tomar o lugar dele. Foi isso que ele colocou na cabeça: se vem esse rei, então eu vou começar a matar. Vai nascer um rei
que vai tomar meu lugar. Mandou matar tudo, criança 2 anos para baixo, é poder. Nós estamos vendo também o que está acontecendo na política do nosso Brasil. O poder de um homem está devastando o Brasil, que é um país que é 80% evangélico, está querendo devastar. É apostasia. É o que nós estamos vendo. Levantando os homens do mal para derrubar o bem. Mas se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que é desde o princípio. É desde o princípio, é desde o jardim do Éden. Então nós estamos vivendo isso e nós vamos viver isso. Ele está falando, não deixe que te engane. Não deixe que nada te engane. Se afasta do mal, da roda de escarnecedores, porque o filho da perdição já está aí. Não é que ele vem, ele já está aí. E ele está ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele já está aí. Quantos já não estão se fazendo de Deus? Quantos não estão ficando milionários com as coisas de Deus? E quantos estão passando fome, necessidade, e eles não estão preocupados com isso? Nós temos lugares no Brasil, nós fizemos missão, o sertão da Bahia, o sertão do Nordeste, tem gente passando fome, necessidade. Quando nós fizemos missão, chegaram até a criticar nossa missão, chegaram a querer cortar nosso pescoço com facão. Mas é assim. Quando você vai mexer na caixinha deles que eles já dominaram, né? Por isso que ele está falando para não deixar ninguém que te engane. Vai mexer na caixinha que já está dominado, eles não querem entregar. Porque o egoísmo quer só para eles. E você fica sem nada. Nós estamos vendo também o que está acontecendo aqui no Japão com essa primeira-ministra. Nós que viemos de estrangeiros, fizemos a mão de obra nossa, levantar a nação, trabalhamos, tudo. E agora estão o quê? Querendo retirar tudo que nós ganhamos, tudo que nós fizemos com a nossa força, tirar de nós. É destruição. Então não deixe que nada te engane, para que nós possamos realmente entender que a revelação de Deus está aí para todos nós. Ele está falando, e agora você sabe o que te detém. Ele sabe o que te detém. Você sabe, você está vivendo isso, e você vai continuar vivendo isso, e se você deixar, você também vai se infiltrar. Porque qual que é o trabalho deles? É diminuir você, é enfraquecer você, para que você se renda a ele. Não é assim que eles estão fazendo na Nigéria? Se não negar Jesus, morre. Se andar com a Bíblia, morre. Se tiver igreja, bota fogo. Porque o poder da revelação de Deus é tão grande, e tão maravilhosa, e tão tremenda, que quem tem, que recebe, vai ser perseguido. Porque o mal não quer. Porque a maldição, o diabo não quer que você adore o Senhor, que você receba essa revelação. E se você faz as coisas do pecado na carne, você faz as coisas do pecado, você vive na iniquidade, você vai estar sempre nas mãos do Satanás. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, lá no nosso Brasil. Deus levanta um governador corajoso,
Isso é só Deus que faz. Levanta um homem corajoso de Deus e manda devastar todo o mal. E o mal não foge? O mal foge. O mal sai da tua vida. Se você o quer, você afugenta o mal. E ele foi levantado, o governador, para acabar com essa história. E não tem os outros que faz parte da coja, os capanga do mal, não querem destruir o governador? Querem perseguir. Você está me entendendo? Então, mesmo jeito que existe no reino de Deus, no reino espiritual, o bem e o mal, também existe no meio nosso, no meio dos homens, no meio da carne. Existe o mal, que vai sempre nos perseguir. Você que quer fazer o bem, você que quer resgatar as pessoas das mãos de Satanás, você vai ser perseguido. Essa é a revelação de Deus. Jesus deixou bem claro a todos nós: negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e venha após mim. Ele já revelou para você. Não vai ser fácil. E não é fácil. Um dia você está bem, um dia você está feliz, um dia você recebeu bênçãos, mas o outro dia já não é da mesma forma. Por isso que ele fala, é uma noite de choro e pela manhã vem alegria. Nós sempre vamos passar por isso. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Vou ler de novo. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Porque geralmente a pessoa escolhe um lado e acaba entrando nesse caráter da iniquidade, que ele vive pecando. A iniquidade é você vive pecando, repetindo até o mesmo pecado. Mas a derrota vem em seguida. Você quer ver por quê? Porque a palavra nos garante isto. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia. Quer dizer, ele existe, o iníquo vai vir, né? Como nós lemos lá atrás, é a apostasia. Então, o iníquo vai vir, mas ele será destruído. Jesus nos garante isso. Jesus, quando vir na vinda dele, ele será destruído. Nós estamos aqui como soldados de Cristo para preparar o povo, para preparar você que ainda não leu a Bíblia, que ainda não está na igreja, que não foi batizado, que não aceitou Jesus, preparar você para esse iníquo que vai fazer com que venha te enganar. Então, ele até fala aqui no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo. Então, a revelação de Deus é para quem é justo, é fiel, é crente e recebeu Jesus como único Salvador da sua vida. Mas também tem a revelação do iníquo, que virá. É fato, ele virá. Então, ele fala, ele virá, mas esse aqui vai ser poderoso. Agora, nós já temos no nosso meio os inimigos, que são os capanguinhas dele, preparando também o caminho para que ele possa vir e dominar. Certo? Agora, nós somos o exército de Jesus,
os soldados de Jesus, que estamos aqui na terra para pregar o Evangelho, para ensinar, para mostrar para você o caminho da revelação de Deus. É isso. E se você está entendendo e não aceitou Jesus ainda na sua vida como o único Senhor e Salvador da sua vida, então já corre para que você faça parte dessa revelação de Deus na sua vida. Como ele fala que vai ser revelado, mas o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Certo? Determinado já. O aparecimento dele é uma eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Veja bem, nós temos sinais e prodígio da revelação de Deus, mas temos também sinais e prodígio da revelação de Satanás. Então é uma luta que nós vivemos. Uma luta que nós vivemos e uma luta que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso já está determinado, já está revelado, já está pronto para você e para mim. Só que nós vamos passar e nós vamos ver a apostasia. Nós vamos ver o que vai acontecer, nós vamos tentar nos enganar, tentar tirar nós da presença de Deus, vão querer nos enfraquecer, vão querer colocar nós numa situação que talvez você vai ficar em dúvida. Mas quem tiver firme na palavra, no amor de Deus, quem tiver com os olhos fitos no reino de Deus, com o coração, com a alma entregue ao Senhor, como Paulo falou, viver é Cristo, morrer é lucro. Não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Quem tiver algemado com o Senhor Jesus Cristo, com a mente de Jesus Cristo, ele não vai dar oportunidade para esse iníquo. Porque ele aprendeu, porque ele absorveu, ele está no pleno amor de Deus. Ele não sabe mais fazer outra coisa a não ser amar a Deus, estar com essa revelação de Deus na sua vida, transformado, curado, liberto, restaurado pelo poder do Senhor, está na rocha, nada o distrai, nada tira sua visão nessa rocha, ele caminha para a coroa da vitória, que é a nossa eterna vida com Deus no reino dele. Então ele diz assim, no versículo 10: e com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha aí, irmãos, olha o amor entrando de novo aí. O amor é o dom supremo. Ele vai chegar com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, para que você seja salvo, você tem que ter amor. Amor em Deus, amor ao próximo, amor à necessidade, ao necessitado, amor a você mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, outras coisas Ele vai te acrescentar. Então, você não pode deixar ser enganado, mas Ele vai vir com a maior surpresa que você nem imagina, para poder te enganar. Ele vai te oferecer, como o diabo ofereceu para Jesus: se me adorares,
te entregarei todo esse reino. Aleluia. No versículo, o diabo lá no deserto ofereceu para o Senhor Jesus. E olha que ele estava, inclusive até com fome, que ele pediu para, se você é filho de Deus, ele toca em você. Ele mexe com o seu íntimo. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Imagina você com fome, 40 dias, 40 noites fazendo jejum, com a fome para poder comer. Ele falou, não, mas nem de todo pão viverá o homem, e sim de toda a palavra do Senhor. Então o iníquo, o demônio, o diabo, ele vai vir te oferecer, aleluia, o reino, a comida, um bom salário, um carro zero. É para isso que você tem que olhar, para que você não seja enganado. Ele vem para te mostrar que você pode ter o poder, e nesse poder você vai ter que pisar nas pessoas, deixar muita gente de lado, para dizer que você está com o poder. Do outro lado, Deus pode te dar o poder, pode te mostrar tudo, e você não precisa perder essa revelação de Deus na sua vida. O que será que vai ser mais fácil para nós aqui na terra? Já receber de imediato, com abundância, sendo que é do inimigo, que é do diabo, ou nós recebemos de Deus, que veio com calma, que vem devagar, que vem com revelação de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Muitas vezes vem em abundância e muitas vezes vem pouco. Agora, pouco ou em abundância vindo de Deus, glória a Deus por isso. Agora, do diabo sempre vem em abundância. Ele não vai dar pouco, senão ele não vai te convencer. Ele vai querer te dar muito. Por isso que ele chegou, levou Jesus lá no pináculo, e lá de cima ele falou: se você me adorares, eu te darei todo esse reino. Mentira do diabo. E é isso que ele vai tentar, como está tentando já nos dias de hoje, no mundo. Então nós estamos vivendo numa situação a qual muitos que acham que é pouco que eu tenho, mas o pouco que você tem é as bênçãos do Senhor, a revelação de Deus. O pouco que você tem pode se tornar muito, mas eu só posso te dizer uma coisa com uma revelação de Deus para a sua vida. Mesmo você recebendo pouco, Ele nunca vai deixar você sem nada. Mesmo com um pouco, você sempre vai andar na felicidade, na presença de Deus. E mesmo com muito, você nunca vai esquecer de Deus. Por quê? Porque o teu caráter, como homem, como mulher, é ligado na revelação de Deus. Então nada vai te enganar. Nada vai tirar você da presença de Deus. Nada vai fazer com que você mude de lado. Talvez você naquele momento até vai balançar um pouco. Vão vir pessoas falando: não, pega, faz, vai em frente. Mas no teu coração, na tua alma, o Espírito Santo está falando: não entra nessa. Não vai nesse negócio. Isso não vai dar certo. Ele vai cutucar você com gemidos inexprimíveis, triste demais. E você vai passar uma noite de choro. E quando você decidir, pela manhã vem alegria. Não, eu não vou fazer porque o meu Deus não quer. Aleluia. Então muitos profetas
que foram levantados por Deus, também foram perseguidos, e eles também foram ofereceram de monte, né? Naamã, quando foi curado pela lepra, ele, um homem comandante com estrelas, mandando o seu exército, tinha dinheiro demais, tinha uma posição espetacular, mas tinha lepra, que ele não queria falar para ninguém. Mas a menina que conheceu Eliseu, que era o profeta, que foi levantado por Deus, que foi sucessor de Elias, que ressuscitava até morto, a menina foi trabalhar no palácio de Naamã e disse, ali na cozinha, quando ela estava lavando louça, ali junto com o pessoal, se esse homem pudesse conhecer o profeta, ele curaria essa lepra. Porque quem está numa posição no alto, ele esconde tudo. Ele esconde a sua doença, a sua tristeza, ele esconde tudo, porque o diabo, quando ele dá, ele fica cobrando também. Então colocou uma lepra nele. Pois aí chegou aos ouvidos de Naamã que teria um profeta que poderia curar essa lepra. Pois ele chamou seus soldados e foram atrás do profeta. Acharam Eliseu. Perguntaram para ele, o Senhor está falando que o Senhor pode curar a lepra, e Naamã é um dos principais, é um homem de nome, é um homem assim. Nem Naamã foi atrás do profeta, por enquanto. Mas ele foi pedir uma mensagem, né? Todo mundo que é do diabo, está escondendo as coisas, manda alguém, algum mensageiro, ou então você manda alguma mensagem, né? Não quer enfrentar a realidade. O inimigo é assim, o diabo é assim, ele é o pai da mentira, ele começa a mentir. E esse mensageiro, Eliseu, falou assim, fala para ele dar 7 mergulhos nas águas barrentas do Jordão. Já que mandou alguém para pegar uma mensagem, achando que Eliseu ia querer alguma coisa em troca, ou sei lá, qualquer coisa assim, por causa da posição, não quis baixar a cabeça para Deus. Então fala para ele dar 7 mergulhos nas águas barrentas do Jordão. E até hoje as águas são escuras mesmo, são barrentas. Onde Jesus foi batizado pelo João Batista. Para você ver que a revelação de Deus, as coisas de Deus, não é brincadeira, não é tudo da natureza dele. E Naamã, quando recebeu a mensagem, ele não podia mandar a mão em outros rios que são mais limpos? Por que tem que ser lá? Aí reuniu a cúpula dele, os seus principais, que são os seus diretores, qualquer coisa assim. Fizeram uma reunião. Lá naquele rio barrento eu não vou descer. Aí um deles falou assim, se é para curar, que custa você ir lá e dar um mergulho? Aí o diabo é tão astuto, o diabo ele é tão mentiroso e vergonhoso. O diabo é assim mesmo, ele se vergonha. A pessoa que anda com o inimigo, o diabo, ele tem vergonha. Porque ele encara Jesus de frente. Ele foi de noite, para que ninguém pudesse ver. Naamã foi com alguns soldados seus, foi lá no rio barrento do Jordão, deu 7 mergulhos, levantou e estava curado. A lepra tinha desaparecido. Aí o que ele fez?
mandou ouro e prata, mandou suas mulas, quer dizer assim, mandou suas mulas cheias de dinheiro e para entregar para o profeta. Você acha que o profeta aceitou? Falou, não, pode levar de volta que eu não quero nada disso. Não fui eu que fiz, foi o Deus que está comigo que fez. E é isso. Ele voltou com as mulas. Só que Geazim, que era o obreiro de Eliseu, cresceu o olho e foi atrás e falou para Naamã, para os seus guardas. Ele se arrependeu e ele quer sim o negócio, ele quer sim todo esse dinheiro, todo esse ouro. Eles deram para Geazim, para o obreiro. Tem isso também dentro da igreja, tem isso também, esse tipo de obreiro atacado pelo diabo. E quando ele volta com tudo aquele ouro, aquele dinheiro, Eliseu vai ao encontro dele. Por que você fez isso, Gênesis? Por que você fez isso? Portanto, a lepra que estava em Naamã pega em você e na sua família. Você está vendo o que o iníquo vai fazer com você e com a humanidade e com as nações? É esse diabo que vai vir para fazer. Da mesma forma que Geazim, lá o obreiro do Eliseu, se interessou por aquele dinheiro, da mesma forma muitos vão fazer isso. Por isso então que quem está voltado na revelação de Deus só vai aceitar as coisas que é de Deus. As coisas que não é de Deus você vai descartar. Mesmo que aquilo possa resolver toda a situação sua. Mas se não for de Deus, não aceite. Geazim achou que aquilo ali ia resolver toda a situação e muito mais. Mas como o profeta nem aceitou porque não é de Deus, então ele recebeu a doença do Naamã, que é a lepra. E a mesma coisa pode acontecer com você, comigo, você que está nos assistindo, que vai aceitar as coisas do iníquo. Jesus, que é Jesus, quando ele ofereceu tudo aquilo, se me prostrares, se me adorares, é isso que ele vai fazer com você. Se me adorares, eu vou te dar todo esse reino aqui. E você muitas vezes enganado por sua mente mesmo, não está firme com Deus, você fala, isso é bom, deve ser de Deus, você vai fazer a obra. Não é, você está sendo enganado. Vai trazer um problemão para a sua vida, você vai ficar até doente por causa daquilo. Agora, se for de Deus, se tem a mão de Deus, se for consagrado para Deus, se está Deus no negócio, vai em frente. Vai em frente, porque Deus vai revelar muita coisa. E é assim que acontece com o ser humano, inclusive nos dias de hoje. O versículo 12 diz assim: a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quando você entra na injustiça, vai acontecer a mesma coisa que acontece. Este exemplo que eu dei de Geazim. A ação de graça e a exortação. Isso aqui é importante para todos nós. A ação de graças e a exortação vem da revelação de Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito
e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Você que está sempre na igreja, você que sempre vem adorar, participar de culto, você que já está na presença do Senhor, Ele está dizendo aqui, ação de graça e exortação. Nós damos sempre graças a Deus porque você vem da igreja, porque você está na igreja, está na presença do Senhor. Você que tem interesse de conhecer o Senhor, que tem sede, está buscando, é o Espírito da fé, o Espírito Santo da fé, da verdade, que coloca isso no teu coração. Não é as coisas materiais que estão dentro da igreja, não é a igreja, não é o pastor, não é nada. É o Espírito Santo que te traz, é o Espírito Santo que te exorta, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que dá o caminho, é o Espírito Santo que desde o princípio já colocou essa santificação no teu coração, essa verdade no teu coração, e você vive isso. É isso que é você receber a revelação de Deus. Talvez você não entendeu ainda, você está fazendo automaticamente, você faz automaticamente, pensando, eu tenho que ir lá, eu tenho que bater o cartão, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que ouvir uma palavra, eu tenho que estar na igreja. Não é nem você, não é a sua carne, é o que está dentro de você, o Espírito Santo, que te traz. Muitas vezes está cansado, você pensa, acho que hoje não vou não, acho que hoje não vou estar lá não. Estou muito cansado, estou muito isso aqui. De repente se levanta num foguete só e vem com tudo. O fogo do Espírito Santo levanta você e traz. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, a revelação de Deus tem que estar no nosso coração, tem que estar conosco. Porque o iníquo está aí para tentar desviar você. Vai usar pessoas para desviar você. Se você não estiver firme na rocha, se você não estiver na revelação de Deus, você desvia. Porque vão oferecer muitas coisas. Vão querer que você faça coisas que talvez você pensou lá atrás que teria que conquistar, mas Deus já tirou do teu caminho, porque não é para você. Então agora você está andando no caminho certo. Vão vir os capanguinhas do Satanás para tentar tirar você do meio da revelação de Deus para você. É assim que funciona. Eles vêm para tentar como atentou Jesus. Jesus deixou bem claro e mostrou para todos nós. Mesmo ele sendo batizado, recebendo o Espírito Santo com forma de pomba, mesmo abrindo o céu e Deus falando, esse é meu filho de quem eu comprazo. Ele podia muito bem ser um herói, ele podia muito bem acabar com aquele Satanás, mas o Satanás levou ele para o deserto para tentar ele, para ver se ele poderia voltar atrás e não passar por tudo aquilo. Então ele nos mostrou para nós que ele está no mundo e está ao redor. Ele vai te oferecer de tudo para que você venha desistir. Mas ele, somente como preguei ontem, ele só te oferece. Vamos falar assim, ele só joga o anzol, caísca. Se você pegar, você está preso que nem o peixe. Mas se você não ligar, se você deixar para lá e não for na onda dele, Deus te dá. O Satanás te oferece, mas Deus, ele te dá. Dá para entender isso? A revelação de Deus, quando está no nosso coração, ele te dá. Tudo aquilo que você precisa, necessita, ele te dá. Agora, o diabo, ele vai te oferecer.
E se você morder a risca, você está preso. Tem como tirar esse anzol da tua boca? Tem. É só você se arrepender. Só você sair fora, orar a Deus, a misericórdia dele vem sobre a sua vida, te limpa tudo de novo, para que não se torne uma iniquidade, porque o iníquo já vem para fazer com que você fique na iniquidade, fique preso com ele. Então você retirou, se arrependeu, não faz mais, a mão do Senhor vem sobre a sua vida, a glória dele desce novamente na sua vida e renova tudo. Jesus, quando foi oferecido o reino para ele, ele podia pegar todo o reino, mandar seu bambambam, que nem Herodes, o rei Herodes e muitos mais, Saul, mas Salomão inclusive, mas ele falou assim: afasta de mim, Satanás. Ficou com alguma coisa? Caminhava, andava, dormia nos lugares sereno, ia pregando o evangelho, cidade em cidade, junto com seus apóstolos. E essa ação de graça que nós estamos pregando, no versículo 15, diz assim: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aleluia. As epístolas são essas cartas que foram escritas a essas igrejas. Então ele fala: fique firme, permanecer firme e guardai as tradições que foram ensinadas, e seja por palavra, seja por epístola nossa. Então você fique firme. Você pensa que você não vai ser tentado? Vai sim. Todos nós somos tentados. Mas como nós estamos firmes na rocha, nada vai nos abalar. Você dá um chute no chifre do diabo e manda ele procurar a turma dele. É assim que o crente vive. Porque está na revelação de Deus. Foi revelado para você. Foi revelado para você que Deus é na sua vida, o plano, o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Então você tem que ficar na esperança, na perseverança, no amor, da obediência dele e na fé. Se tem um plano na minha vida, um propósito tão grande para me receber, é algo oculto e poderoso. A Bíblia diz que tem coisas grandes ocultas para revelar para você, mas Ele está te preparando. Eita Deus, Ele está te preparando somente. E quando você não tem preparado, você não vai receber, porque você não vai ter condições de manter. Ele somente começa a te preparar depois que você começa a ser fiel, como você está sendo. Depois você começa a entender. Depois você começa a receber a revelação de Deus. Ele começa a preparar o campo em você, prepara a sua vida, prepara os seus caminhos, como Jesus foi preparado. Depois de tudo que ele passou, na cruz, foi humilhado, aqueles que ele curou, aqueles que falavam assim: Jesus me cura, Jesus eu conheço tua palavra, aqueles que seguiram ele, participaram de tudo, dos milagres do Senhor Jesus Cristo, inclusive do pão, dos peixes, multidões, foram as mesmas que no momento de separar, de falar quem que vai ser solto, quando Pilatos coloca Barrabás e ele, quem vai ser solto? Pediram para soltar quem? Barrabás. E nem a cruz era para Jesus, era de Barrabás. Tanto é que teve que esticar Jesus, porque Barrabás era maior que Jesus. Então, os planos dele, se você crê, se você anda na presença de Deus, se você realmente quer as coisas de Deus, os planos, os propósitos dele estão
preparando você para poder receber. Porque se Ele der agora para você, você não vai conseguir segurar. Você vai desistir no meio do caminho, como muitos têm desistido. Pediram, oraram, fizeram. Quando Deus deu, na primeira perseguição caiu fora. Porque não aguentaram. Então Deus falou assim: não, agora peraí, vou mandar meu filho lá, para que ele possa ensinar, mostrar que existe um reino. Ele ficou de Malaquias a Mateus 400 anos em silêncio. Ele sabia mais o que fazer. Acabou com, lá em Gênesis, com o dilúvio, acabou com água o povo. Estava no pecado. Depois em Sodoma e Gomorra acaba com fogo, por causa do pecado do povo. E se continuasse, hoje o iníquo tinha tomado conta do mundo inteiro. Mas Deus já eliminou. O povo não estava entendendo ainda. O povo não estava entendendo a revelação dele. Mas hoje você entende. Eu entendo. Você que está nos assistindo também entende. Agora a questão é: você quer? A questão é: você quer o plano e propósito de Deus na sua vida? Quer coisas grandes e ocultas que você não sabe que Ele quer fazer na sua vida? Você quer? Então anda firme na palavra de Deus. Permaneça firme e guardai as tradições que foram ensinadas, e seja por palavra ou seja por epístola nossa. Guarda as 7 chaves no teu coração. Aí a hora que ele desce, você fala assim: meu Deus, eu nem sabia que era tudo isso. Eu sou um testemunho vivo. Eu nem sabia que eu ia pregar a palavra do Senhor e ia receber uma noiva do Senhor Jesus Cristo no lugar no Japão. E aí? Pensa que nós oramos? Você pensa que a pastora orou, queria morar dentro da igreja? Ela orou. Eu orei que eu queria ter uma igreja para poder pregar a palavra do Senhor. Hoje nós moramos dentro da igreja, pregamos a palavra na igreja, estamos com a igreja. Coisas grandes e ocultas que o Senhor preparou. E nem foi no Brasil, porque muitas orações foi feito no Brasil, mas foi feito no Japão. Esse Deus é um espetáculo mesmo, quando você entra na revelação dele. Como que você vai entender isso? O desígnio, o pensamento dele. Como você vai entender? Você só vai entender a hora que você entregar, a hora que você estiver na revelação. Não tenha pressa, não tenha pressa. As coisas de Deus não tenha pressa. Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos para Deus é um dia. Não tenha pressa. O que Ele vai fazer, vai fazer. E quando você menos esperar, você vai ver que você está envolvido. Muitas vezes você nem sabe por que você está envolvido. Muitas vezes você não sabe nem por que você está fazendo, mas você está fazendo. E está feliz, está contente, está satisfeito, maravilhoso. Vem, meu Deus, vem coisa, revelação da onde que você não sabe de onde vem, ele vem. Para você, para mim, para você que está assistindo. Ele faz coisas que você não passa pela sua cabeça, porque o seu pensamento, as suas ideias, sua maneira de fazer, Ele nunca vai fazer do teu jeito. Pode esperar por isso. Você vai pedir, vai orar, você vai buscar, mas nunca vai ser do teu jeito. Vai ser do jeito dele. E acabou. E quando for do jeito dele que vir, você vai ficar de boca aberta. Eu não sabia que era assim. Aí você senta o joelho no chão e agradece, glória a Deus, aleluia, é isso. Muito obrigado, Senhor. Por que Ele faz isso? Para que você fique sempre se rendendo a Ele. Nada vai ser pelas tuas próprias forças. Ele determina tudo. Ele é o Criador. Ele criou, Ele faz, Ele sabe o que faz. Ele é onipotente, onisciente, onipresente.
Ele nunca vai revelar algo para você que não seja dele. E outra coisa, ele nunca vai te decepcionar. Às vezes você se acha decepcionado porque não foi aquilo que você orou e pediu. Porque ele mudou toda a página da coisa. Ele virou a página na sua vida. Fez do jeito dele. E quando ele virar a página, você nem vai saber o que está acontecendo. Você nem esperava que ia ser desse jeito. E você aceita e você vive nele. Sabe por quê? O versículo 16 diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Aleluia. Você quer mais que isso? Você quer mais que essa revelação dessa palavra? Que foi revelado pelo Espírito Santo para Paulo, para ele escrever para os Tessalonicenses? Você quer mais que isso? Crente, não tem saída para você, não tem saída para mim, a não ser nós viver na revelação de Deus. Vou fazer tal coisa, Senhor, será que o Senhor está nesse negócio? Você vai sentir. Se você estiver agindo como ganância, Ele não vai deixar você ir para frente. Se você estiver agindo com o amor dEle, colocando Ele em primeiro lugar, você vai ver que vai fluir. Mas não esqueça lá na frente que você pediu para Ele. Existem algumas coisas na Bíblia que nós temos que fazer para que a revelação dele fique permanente em nossas vidas. Tem algumas coisas que hoje em dia o crente está ignorando, que não quer fazer por certos motivos, mas tudo que você fizer de coração, de sua própria vontade, sem achar que aquilo ali não é necessário, porque tudo que está escrito na Bíblia é necessário. Então, se você fizer de coração, com certeza, esse versículo que eu li agora há pouco, vou ler de novo. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. É obra e palavra. Toda boa obra e palavra. Então tudo que você fizer para a igreja de Jesus, para a noiva do Cordeiro, você está fazendo para Deus. Por isso que ele disse que a segunda vinda dele vem buscar a noiva dele. Não é você, nem eu, nem as pessoas que estão nos assistindo, nem nação nenhuma. Ele vem buscar a noiva dele, que é para depois descer para reinar as nações. Então nós vamos subir para nos preparar com o corpo glorificado, santificado como o dele, para depois nós descermos, quer dizer, nós vamos participar lá de uma faculdade dele, do ensino dele, para nós ver como é que é a coisa. Vamos descer com poder junto com ele, para reinar todas as nações. Você quer isso para você? Então fique na revelação, ou então, como foi dito aqui,
Console o vosso coração, o vosso confirmem em toda boa obra e boa palavra. Você quer investir nisso? Então invista enquanto você está aqui na terra. E se você investir do jeito que Deus está revelando para você, certeza, você vai ser um forte candidato para subir com a noiva. Não negue Jesus, nem Deus, em lugar nenhum, de maneira nenhuma. Ande com a mente dele, anda na presença dele, anda com a palavra na ponta da língua, aleluia, orando, exaltando, louvando, adorando, fazendo a vontade do Senhor, que com certeza esse versículo aqui é para você. Console o vosso coração e vos confirme toda boa obra e boa palavra. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe com essa palavra poderosa, toque no teu coração e você vive na revelação de Deus. Você vai ver muitas coisas que ainda estão ocultas e grandes, que é para você, para o plano e propósito da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, Criador altíssimo, nossa majestade, grandeza e poder, nosso Deus, nosso Papai, aqui estamos, Senhor, e pregamos a Tua palavra. Estamos na Tua casa, na noiva do Cordeiro, na casa de oração, para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Com a Sua permissão, pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra que vem revelada pelo Espírito Santo, tocou em nossas vidas, em nossos corações, tocou no coração dessas vidas que estão nos assistindo, em qualquer nação que ele estiver, em qualquer situação que ele se encontra, no presídio, no asilo, no leito dos hospitais, que a Tua palavra, Senhor, possa fluir, Senhor, revelada pelo Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. E aqueles que ainda não receberam, Senhor, meu Deus, que porventura estão nos assistindo, estão nos acompanhando, de qualquer nação, que seja tocado pelo poder do Senhor, e que ele venha aceitar Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, ainda hoje, Senhor. Que ele venha se render ao Senhor, que ele venha ser batizado nas águas, na igreja mais perto da sua casa, e que ele venha fazer parte, Senhor, meu Deus, do Teu reino, venha fazer parte dessa palavra, venha fazer parte da Tua obra, venha fazer a vontade do Senhor, se rendendo ao Senhor, assim como nós estamos, Senhor. Jó falou que antes só ouvia falar do Senhor, lá no capítulo 42 de Jó, mas agora ele te conhece, e é isso que nós estamos buscando, Senhor, porque antes nós só falávamos do Senhor, mas agora nós estamos te conhecendo, e estamos vendo que o caminho, a verdade, a vida realmente é o Senhor, somente o Senhor, e que essas vidas que estão nos assistindo, que possa entender isso, e que possa buscar isso na boa obra, no coração, na palavra, a revelação do Senhor, para que eles venham, Pai, realmente subir com o Senhor no dia que o Senhor vir buscar a sua noiva a segunda vez, e eles possam reinar aqui na terra, levando a palavra, cumprindo o ídolo do Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor. Abençoe teus filhos que estão na igreja, Senhor. Abençoe, meu Pai, essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias, que sejam alcançados, transformados, curados, libertos pelo poder do Senhor. E uma semana de vitória a todos eles, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja reinando sobre a vida deles, que a armadura do Senhor, o capacete de salvação esteja sobre a vida deles, que nenhuma seta maligna venha sobre a vida deles, nenhum iníquo chega sobre a vida deles para convencer a eles, porque eles já estão, meu Pai, na Tua presença, já estão fazendo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, meu Pai. Que eles venham entender, meu Deus, que o caminho, a verdade, a vida é o Senhor mesmo, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Então peço ao Senhor que o Senhor adentre sobre essas famílias, essas casas, meu Pai, e restaura, Senhor, essas famílias. Aonde tiver, meu Deus, uma seta, aonde tiver, meu Deus, um agir de Satanás, um agir do iníquo, que seja destruído agora pelas Tuas mãos e pelo Teu poder. E essas vidas venham ser abençoadas pelo Senhor, Pai. Nós oramos, meu Deus, por essa nação japonesa, para que eles venham ser alcançados, que o avivamento do Espírito Santo venha sobre a vida deles,
Venha sobre, meu Pai, as autoridades, Senhor, e eles abram o coração para o Evangelho, a palavra do Senhor, para ser pregada, Senhor, meu Deus. Que eles venham alcançar o imperador, a imperatriz dessa nação. Meu Deus, e tudo seja conforme a Tua vontade, a Tua direção. Que o Espírito Santo venha agir na Ásia, Senhor, em todas as nações, abençoando, meu Pai, a cada nação que está nos assistindo, está nos acompanhando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha até a África também, em nome de Jesus Cristo, até o continente, meu Deus, europeu, até o continente americano, até o continente, Pai, meu Deus, lá do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nações venham se preparar, Senhor, para a vinda do Senhor, meu Pai, para que tudo seja conforme a Tua revelação da palavra, para tudo que seja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós oramos por essas vidas, oramos, meu Deus, pelas crianças, Pai. Oramos, meu Pai, pelo, meu Pai, o orfanato, Senhor, meu Deus. Oramos, meu Deus, meu Pai, pelos asilos. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, pelos presídios. Que ali naquele presídio, Senhor, vidas irão ser visitadas. Que saia dali um pregador da palavra de Deus, um testemunho poderoso, para que vidas venham ser transformadas e curadas, para que jovens, meu Pai, venham ser alcançados, para que não venha, Senhor, meu Deus, ser enganado pelo inimigo, pelas drogas, pelo mal, pela maldição, meu Deus, pela prostituição, pelos pecados, Pai, desse mundo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, que eles vão ser levantados no avivamento do Espírito Santo. Que seja, meu Pai, jovens, meu Pai, pronto para fazer a Tua obra, jovens fortes, meu Deus, para levar a Tua palavra, meu Pai. Que toda palavra que sair de suas bocas, Senhor, meu Deus, sejam palavras, meu Deus, que venham transformar vidas, venham transformar famílias, venham transformar, meu Pai, no presídio, venham transformar no asilo, venham transformar nos hospitais, sejam curados, libertos pelo poder do Senhor, Pai. Meu Deus, visita cada um dos Teus filhos, visita as igrejas que ainda, Senhor, meu Pai, não pregam a palavra genuína, a palavra verdadeira do Senhor, meu Deus. Meu Deus, visita as igrejas, Pai, as quais, Senhor, meu Deus, precisam fazer a Tua obra, precisam entender que o Senhor é o Deus, a noiva é do Senhor Jesus Cristo, que eles possam estar, meu Deus, levando a palavra do Senhor a essas vidas, essas ovelhas, e eles venham fazer a Tua obra de coração, fazer a vontade do Senhor, e o Espírito Santo possa avivar a todos eles. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou para pregar o Evangelho aqui no Japão, nesse domingo ensolarado. Nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou ministrar a missa apostólica, estará encerrado o culto em nome de Jesus. Você que também está nos assistindo, fique de pé onde você estiver aí, estenda suas mãos para o alto e eu vou estar ministrando a missa apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, o Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Bom, em paz, o Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus Cristo, uma semana de vitória, até quinta-feira às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Um beijo no coração, tchau.